Na aula passada falamos sobre a localização e o desenvolvimento do Egito. Então eu recomendo que você veja nosso último vídeo sobre o Egito Antigo. Na verdade, o primeiro vídeo, né, o último e primeiro vídeo do Egito Antigo, que aqui a gente está dando uma continuidade, beleza? Então, economia. Quando a gente fala economia, é como eles comiam, como eles viviam, como eles comercializavam seus produtos, né? Sim, o termo comércio não é um termo capitalista. Desde a Idade Antiga, dos povos antigos, havia ali um tipo de comércio. Claro que o dinheiro não era o principal meio de comércio, de comercialização. E sim trocas de mercadorias, trocas de produto, trocas de matérias-primas, entendeu? Então o dinheiro não era assim muito tão importante. Claro que o dinheiro, na verdade a origem do dinheiro é um mistério, mas havia sim comércio, tá? Só que quando você fala em Egito Antigo, você tem que lembrar, opa, o Egito Antigo era uma área o quê? Desértica, certo? Deserto. E para um deserto poder fertilizar, poder ter uma irrigação que a gente possa plantar para poder sobreviver, é necessário rio. Sim, o rio Nilo foi o principal ali, um dos fatores principais para o desenvolvimento todo do Egito. Então eles viviam da agricultura. Ali eles plantavam nas margens dos rios e começava ali, né, a agricultura de subsistência no início, porque eles precisavam plantar para poder sobreviver. E assim foi durante muito tempo no Egito, plantar, plantação, aí vinha cheia, a galera construía casas, etc. Então a plantação foi um fator, mas não só ele, tá? Só que chegou um ponto que, pelo motivo do Egito produzir comida para eles mesmos produziam e eles mesmos consumiam, certo? Então isso acarretava o acúmulo desses alimentos. Eles começaram a ficar muito ricos conforme foi passando o tempo e eles tinham muita comida. Muita comida. O que a gente vai fazer com tanta comida aqui? A gente vai jogar fora, vai dar para os cabritos comer? Não. A gente vai usar a mente, nós vamos fazer a troca, né? Vai ter tanta comida, né? A gente vai estar tão farto que chega aí, país vizinho. Chega aí, mano. Chega no rolê aí. Tô chamando a galera, tô reunindo a galera aí dos países vizinhos. Toma aqui uma comida pra você, mas você vai ter que trocar comigo pelo quê? Por alguns metais preciosos. Você aqui desse país tem madeira? Vamos trocar por madeira. Porque, galera, madeira era um recurso escasso no Egito. Né? Você não vai. O pior lugar para você encontrar madeira é no mar e no deserto, porque não tem árvore. Como que você vai ter madeira sem árvore? Entendeu? Tinha ali a agricultura, mas a questão das árvores na época, né? Eles eram escassos de madeira por isso. Então a galera vai trocar metais preciosos para questão da decoração, né? Com os países vizinhos e madeira, que era o que eles precisavam. Fora isso, eles eram fartos de comida, de agricultura. Mas não era só agricultura e troca de comércio, tá? Então, agricultura, ali no Rio Nilo, metais preciosos, né? Eles pegavam essa comida em excesso e trocavam. Só que eles também, né, plantavam animais, eu ia falar. Eles tinham questão, né, conforme as águas iam ali banhando todo, irrigando todo o solo, aquele solo desértico, ali foi começando a ter áreas de pasto, tá? Pasto. Os egípcios eram conhecidos também por criação de diversos animais, boi, cabrito, ovelha, etc. Entendeu? Então, a gente tinha ali uma economia de subsistência no início, depois foi, né, se desenvolvendo já, eles já tinham uma fatura suficiente, agricultura, troca de mercadorias com essas coisas que sobravam, né, e ficavam em excesso, madeira e metais preciosos, e a questão do pasto. Por isso que a gente tem esse termo aqui. A característica deles era agropastoril de regadio. Agropastoril de regadio. Agro, de agricultura. Pastoril, porque eles tinham pasto, eles tinham criação de animais. De regadio,
porque a gente precisa do rio para dar uma regada legal na galera. Muitas vezes também a gente escuta esse termo, o modo de produção asiático. O que é esse modo de produção asiático? Eles não viviam ali a oeste da Arábia? Se você não sabe, veja o nosso primeiro vídeo, que ali eu explico direitinho a localização. Só que é o seguinte, o modo de produção asiático, você tem que lembrar que a gente tinha um poder absoluto na mão do faraó, certo? O faraó era dono de tudo, mas tudo mesmo. Eu deixo você morar, eu deixo você vestir essas roupas aqui, eu deixo você usar minha madeira, meus metais para fazer isso ou fazer aquilo, entendeu? Então ele tinha total poder sobre tudo, né? Ele era Deus. E a gente tem aqui uma sociedade teocrática, né? Teo de Deus, cracia de governo. Então nessa sociedade teocrática, onde o faraó governa tudo, ele tem, né, o poder, absoluto poder na sua mão, em suas mãos, certo? Só que, o que ele vai deixar? O que vai ocorrer? O compartilhamento de terras. Ele vai deixar todo mundo morar ali, só que esse todo mundo vai ter que produzir para ele. Olha, eu deixo você morar na minha terra, mas você vai produzir para mim e vai me garantir lealdade, tá? Você vai ficar só aqui, porque agora você é um povo egípcio, então você é meu súdito, você é súdito do faraó Deus, a reencarnação de Deus. Você está sendo governado por um Deus, então você não pode mais me abandonar, mas eu vou deixar você compartilhar da minha terra. Então tudo que você produzir vai ser tudo para nós, eu vou redistribuir entre todo mundo, e o que sobrar vai para o comércio. Então esse é um modo de produção asiático, onde alguém domina uma área, ele deixa essa pessoa morar ali, residir, só que produzir para ele. Você vai produzir para esse dono de terra, para esse dono, né? Na verdade o faraó era dono de tudo mesmo, ele tinha poder até na vida das pessoas, porque ele era Deus, né? Já falei. E o que vai acontecer? Você vai ter que produzir para mim, eu vou governar vocês aqui de cima, ver o que está acontecendo aqui, e aí a gente vai manter essa relação de compartilhamento e não poder absoluto. Vamos compartilhar, mas eu vou ter o poder sobre vocês e vocês vão ter o poder sobre a terra, só que sobre o meu supervisionamento e a minha autorização. Então esse é o modo de produção asiático. Então no Egito, agricultura, agropastoril de regadio, tá? A economia agropastoril de regadio, agricultura, pastoril, regadio. E além disso, a gente tinha um modo de produção asiático porque eles comercializavam tudo que sobrava, porque eles eram uma nação rica, tudo que eles produziam era para eles mesmos, então sobrava. Às vezes esse rio é tão forte, irrigou tanta terra que produziu tanto alimento que eles precisaram começar a trocar. E aí a gente tem o acúmulo de riquezas, o acúmulo de minérios, de metais, tão famoso aí que é o Egito. Olha lá só, olha lá. Nada melhor do que falar da sociedade do Egito com uma pirâmide social. Então vamos lá. Então lá em cima, no topo dessa pirâmide, no poder supremo, a gente tinha o faraó. E qual que era a função do faraó? Eu vou resumir tudo com uma palavra. Deus. Você imagina você sendo governado por Deus. O poder que ele tem é praticamente absoluto, certo? Então o faraó, né? Ali quem assumia o posto de faraó sempre era o filho mais velho, né? O faraó, da família do faraó. Então era questão familiar para você chegar lá no trono. A família nobreza, os sangue bons, né? Que é a próxima. A questão da nobreza era a questão da classe social mais próxima do faraó, ali da família, a família os irmãos, as esposas, etc. Certo? Então sempre o filho mais novo, a galera da família, o sangue bom, que subia para o cargo de faraó. Então no Egito a gente tinha também, né, a nobreza, que era a família, grão-vizir. Grão-vizir, né, era como se fosse um primeiro-ministro, tá? Um tipo de primeiro-ministro ali da galera. Ele era um cara poderoso também. Faraó, nobreza, né? Família dos representantes e os primeiros ministros.
Em seguida, tínhamos os sacerdotes, que eram ricos e cada um tinha o seu templo. Os sacerdotes eram aqueles que ficavam nos templos, orando, recebendo as oferendas da galera, entendeu? Então eles eram ricos, porque eles dominavam, eles possuíam seus templos, onde a galera depositava e eles pegavam. Claro que, estamos aqui, eles ofereciam aos deuses, mas o Deus, vou pegar o dinheiro aqui, ó. Aí vinha uma mão do céu. Não, o dinheiro ficava com eles, só que eles faziam um ritual oferecendo, né? Um ritual ali oferecendo a esses deuses. Só que na verdade eles se sustentavam daquela espécie de dízimo, né? É como é nas igrejas hoje. Geralmente o padre, o pastor, a igreja católica, ela vive com o dízimo dos cristãos. Escribas. Os escribas estão logo abaixo dos sacerdotes e eles eram a galera administrativa. Eles eram ali, cuidavam dos negócios, cuidavam do setor de administração pública, onde que a gente vai construir, onde a gente vai fornecer esse tipo de fertilizante para a galera plantar, certo? Então eles também eram intelectuais, que eles tinham uma inteligência muito boa, eles formulavam, eles criavam as teorias lá da matemática, desenvolveram a astrologia, certo? Eles eram ali os intelectuais da época, os escribas tinham essa função de também de proliferar a escrita dos egípcios, certo? Né? Escribas, eles eram função administrativa e a questão intelectual, tá? Os militares garantiam a lei, garantiam a proteção e eles garantiam conquistas de povos que eles precisavam dominar, a expansão do Império Egípcio, né? Obviamente veio de guerra, de sofrimento, de dor pelos militares que exerciam esse papel patriota. Artesãos e comerciantes. Por que eu coloquei aqui na mesma, né, encaixados na mesma classe aqui? Porque muitas fontes de livro, de professores, eles falam que os artesãos estavam em cima, os comerciantes embaixo. Outros falam que os comerciantes tinham mais poder do que os artesãos, né? A classe social era mais privilegiada. Só que, cara, era tanta diferença. Um falava que sim, o que a gente faz? Põe num só que resolve, tá? Então os artesãos e comerciantes, eles eram classes sociais bem próximas, muito próximas. Ali eram praticamente, né, tinham os mesmos privilégios. E o que os artesãos faziam? Escultura, tecidos, roupas, decorações, tá? Os artesãos desenvolviam esse tipo de cultura e esse tipo de produção para enfeite, decoração e até para o comércio, troca com outros países, outros territórios ali, né? Os comerciantes efetuavam comércio. Qual comércio? Justamente aquele da sobra de alimentos. Os comerciantes iam nos países vizinhos oferecer esse alimento que sobrava por troca de madeira e aquelas coisas que a gente já explicou, tá? Artesãos e comerciantes, então, artesãos, funções decorativas, culturais, né? Tecidos, roupa, a galera se vestia, né? Produção dos artesãos. Comerciantes efetuavam o comércio e garantiam mais riqueza para o país, por isso que eles eram bem próximos, né? Um era a cultura, outro garantia o enriquecimento ali do Egito. Então eles eram sociedades bastante parecidas. Camponeses, produção. Toda produção, seja de agricultura, a criação dos animais, tá? A irrigação das terras. Os camponeses, eles forneciam um trabalho duro, um trabalho pesado do Egito. Toda a produção comercial, a agricultura e a criação de animais vinham dos camponeses. E os escravos, né, obviamente, escravo é escravo. Chicote nele e serviço variados. Os escravos, né, pelo próprio nome, podiam fazer qualquer serviço ali para os egípcios. Nessa sociedade aqui, a gente não tinha questão meu pai, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu vou ter que fazer concurso público? Vou ter que fazer faculdade? Vou ter que ser youtuber? O que eu vou ser, pai? Qual que vai ser minha função? Para você saber disso, você não perguntava isso. Não, esquece. Não pergunta o que você vai ser. Pergunta o que seu pai ou sua mãe é. Ah, meu filho, eu sou camponês. Ih, rapaz, vou ter que ser camponês.
Ah, meu filho, eu sou o faraó, e você é meu filho mais velho, se prepara que o trono tá vindo. Ou seja, a função a função de cada cidadão se dava de acordo com o seu sangue patriarcal, certo? Era uma sociedade onde havia baixa mobilidade social, onde um escravo muito difícil ia virar um camponês muito difícil ia subir de classe. Era, você nasceu desse jeito, vai ficar desse jeito. Ou seja, como você está, você vai ficar. Por isso que a gente tem esse termo aqui, sociedade estamental. Como está, fica. Esse termo como está, fica. Grande Walter, professor de História do canal Se Liga Nessa História. Se você gosta de História, o melhor canal do YouTube é esse. Recomendo, tá? Como está, fica. Ou seja, se você nasceu assim, vai morrer assim. Fechou? Então essa era a sociedade do Egito. Essa pirâmide social deu para representar muito bem. Agora a gente vai encerrar com a religião. Para a gente finalizar, vamos lá. Religião. Galera, Egito Antigo você vai ter que lembrar politeísmo, tá? Muitos, teísta, deuses. Acreditavam em vários deuses. Eram mais de 40 deuses. O equilíbrio mundial, global, se dava por cada função distribuída a cada deus. Tá? A gente não tinha a questão de um único deus, exceto Amenófis IV, faraó Amenófis IV, ou também chamado de Akhenaton. Né? Ele mudou o seu nome para Akhenaton depois que ele fundou, olha aqui, ele fundou o monoteísmo no Egito. A gente já viu isso no nosso primeiro vídeo, tá? Lá eu explico melhor como isso aconteceu. Então ele fundou o monoteísmo, só que a galera não gostou muito não, tá? O seu filho, em seguida o seu filho Tutankhamon, ele reestabelece o politeísmo, né? Ninguém gostou disso. O Egito, a base, a sua essência é politeísta, mas isso não impede de que já tenha acontecido o monoteísmo nessa época, tá? E os deuses egípcios, eles não eram, né? Lá aquela coisinha bonitinha, aquela auréola na cabeça, asinhas de anjo. Não! A gente tinha o antroposomorfismo. Antropo vem de homem. Zoo, animal. Morfismo, forma. Eram deuses, metade homem, metade animal. Certo? Metade homem, metade animal. Dentre esses deuses eram vários e vários e vários. Foi na tela um dos principais e mais conhecidos. Um dos fatos mais conhecidos também era a questão da mumificação generalizada. Não eram só os faraós que eram mumificados, tudo bem? Tá bom? Eram pessoas, animais, eles mumificavam até passarinho, tá? O Egito ele não tinha uma mumificação apenas pro faraó, não confunda isso aí. Como se dava essa mumificação? Por que eles mumificavam? Quando alguém morria, quando o faraó exclusivamente morria, eles abriam o corpo, te retiravam todos os órgãos internos, deixava só o coração, apenas o coração ficava. Retirava cérebro, olho, tudo, tá? Apenas o coração ficava. Eles enchiam de bicarbonato de sódio e algumas ervas para conservar o corpo, enrolavam, né, em faixas, enfaixava esse cadáver, colocava ele dentro de um sarcófago, mandavam numa tumba e mandavam lá para a pirâmide, tá? Pirâmide. Então, depois de 60 dias dentro dessa tumba, o espírito reencarnava do corpo e ia ser julgado no templo de Osíris, tá? O templo de Osíris era o templo ali da julgação. E por que ficava só o coração? Justamente porque a gente tinha uma balança que tinha que ser... nessa balança, os deuses colocavam o seu coração e teu coração tinha que ser mais leve do que uma pena. Essa pena vinha da deusa Maat, a deusa do equilíbrio. Então, se seu coração fosse mais leve do que essa pena, você vivia no paraíso, cheio de bosques, animais e etc. Porém, se ele fosse mais pesado do que a pena do equilíbrio, você era devorado, sua alma era devorada pelo deus
por uma besta devoradora. E essa besta era metade jacaré, metade hipopótamo e metade leão. Ela devorava a sua alma. Mas, dependendo dos seus pecados, né, se por um trize você quase passou ali, você também tinha a opção de reencarnar em outros corpos, em diferentes vidas, para você poder ter, para você pagar seus pecados realizando uma boa ação, realizando algum, sei lá, algum, nascendo no corpo de um deficiente para poder pagar pelo que você fez, certo? Ou então nascer no corpo de alguém que você consegue fazer alguma coisa muito boa que vai ajudar muita gente e você aí paga seus pecados com a vida após a morte, né? E esses corpos, essas múmias, iam para as pirâmides. As pirâmides, meu amigo, não era qualquer coisinha não. Não foi qualquer coisa colocar mais de 1 milhão de blocos em pirâmides pesando 2,5 toneladas cada um. Imagina a dificuldade. Claro que havia uma técnica lá na época, quebrava o bloco, derretia, rolava ele alguma madeira, alguma coisa assim, tá? Que fazia com que esse bloco ia parar lá. Porque 2,5 toneladas e 1 milhão de blocos não é qualquer coisa. Eles tinham a questão da inteligência, da malemolência para fazer isso, tá? Então as pirâmides eram muito importantes. E antigamente elas eram brancas, não como a gente conhece hoje, tá? Eram feitas de calcário e elas brilhavam à luz do sol, né? Aquela luz refletia e em homenagem ao deus Ra, Amon-Ra, o deus Ra era o deus do sol. Então eram brancas, só que a ruína, com o passar do tempo, foi fazendo com que elas ficassem amareladas, desgastadas, daquele jeito que a gente conhece. Tá? Então as pirâmides pesavam muito, né? A dificuldade enorme, e era toda uma questão, toda a população ajudava. Os egípcios, como a gente conhece, eles se maquiam bastante. Mas não só por questão de estética, tá? Não só por isso. Ali na região do deserto tinha muito inseto. Mas muito, tinha mosca, tinha grilo, tinha tudo que é tipo de inseto. Então, para ele, uma forma deles se protegerem é passando essas maquiagens, essas pinturas no corpo que tinham algumas substâncias, um cheiro, um certo odor, que fazia com que esses insetos, repelente aqui, ó, era o repelente deles na época, tá? Não só a questão da estética, mas a questão da Buguei. E para finalizar, havia 3 tipos de escritas. A gente só conhece, por exemplo, o português, né? A gente escreve. Você que é poliglota, desculpa então. Mas quem é monoglota, não sei se é assim que fala, quem fala só uma língua escreve só uma língua. Eles escreviam, uma única nação escreviam 3 línguas diferentes, 3 escritas diferentes, 3 idiomas, né? Escritos são idiomas. 3 idiomas diferentes, cada qual com sua respectiva classe social. Os Os hieroglíficos, tá? Hieroglífico é a escritura como a gente mais vê hoje em dia relacionada ao Egito. Símbolos, simbologias, escritas pictóricas, imagens, tá? Que representavam ali questões muito importantes e sagradas para os egípcios. Os hieroglíficos eram sagrados, escrituras sagradas, onde a partir deles que a gente descobre como eram os deuses, como eram os seus cultos, os seus rituais, tá? Os hieroglíficos têm essa função mais sagrada e uma escritura muito importante, por isso que a gente vê em maior quantidade aí quando a gente estuda o Egito. A hierática, que era mais simples e era feita pelos escribas, tá? Era uma escrita mais simples, mas não é só porque eles eram inteligentes que eles escreviam, não. Era mais simples porque eles usavam apenas porque eles precisavam, tá? Entendeu? Era mais direto ao ponto, mais simples pelos escribas e hierática. E a demótica. A demótica era praticamente a linguagem coloquial da época, pela população lá, pelos camponeses, mais os trabalhadores ali, tá? Só que essa demótica aqui, essa escritura, se desenvolveu mais no Novo Império, tá? A gente tem o relato maior dessa escrita no Novo Império. Pela população,
escrita demótica. Então, a gente encerra a generalização do Egito, falamos sobre cultura, religião, sociedade, desenvolvimento, localização, etc. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal para acompanhar novas aulas, novos vídeos, novas zoeiras, novos sei lá o que. Tamo junto, falou, até amanhã. Fui.